Ok. Então, a aula de hoje vai ser sobre subprogramas e módulos, tá? Sendo que essa primeira parte a gente vai falar apenas sobre subprogramas. Eu vou ter que utilizar aqui mais de uma aula para a gente fechar tudo sobre os subprogramas e os módulos. Bom? E antes de falar basicamente de subprogramas, a gente vai aqui agora visualizar a estrutura de programa do Fortran 90. Então, basicamente, você pode ter três unidades distintas de programa. A primeira delas é o programa principal, as rotinas externas e os módulos. Tá bom? Antes de a gente começar a programar, isso não tinha sido definido. Tá? Então, o que seria cada uma dessas quantidades? O programa principal basicamente é o que a gente já tem feito hoje, tá? Aquele programa que você escreve sequenciado do começo ao fim e as coisas estão todas ali dentro. Você for repetir algum processo várias vezes, essa parte do código ela vai ter que ser repetida, né, ao longo de toda a sequência, e esse seria ali o seu programa principal. Basicamente é o que você precisa na programação, tá? Programa principal. Ali dentro você tem tudo para executar as funções que você precisa. Entretanto, algumas rotinas, ah, algumas coisas são repetidas várias vezes e você tem que ficar copiando aquilo, né, várias vezes no seu código. Em geral, isso causa uma extensão ali do seu código, né? Você poderia simplificar isso através das rotinas externas. Então, em vez de você ficar calculando o valor da função todas as vezes, você cria uma rotina externa que calcula o valor dessa função. Uma rotina externa é como a gente viu na aula passada, né? Sobre funções intrínsecas. As funções intrínsecas são rotinas externas que foram implementadas e retornam os valores lá do que você deseja, né? Então, essas são rotinas externas já que estão implementadas ali que você pode usar e o compilador vai entender o que tem que ser feito quando você chamar elas. Tá bom? E nós temos os módulos. Os módulos eu vou deixar aqui como incógnita ainda, a gente vai discutir isso com mais calma na próxima aula, né? E aí vocês vão ver e vão tirar as conclusões se vocês precisam usar ou não os módulos, tá bom? Então vamos lá. Programa principal é onde está o seu código executável em si, aonde você vai chamar as suas subrotinas, tá? Então, ele pode ter subrotinas ou não, ele pode invocar subrotinas, tá? E basicamente a sua forma é a seguinte. Então, você tem a declaração program, nome do programa, tá? Percebam que essa parte de program ela é opcional, você não precisa colocar aqui esse program. Você precisa ter declarações das variáveis, tá? Também opcional, caso você não queira fazer, mas em geral é sempre necessário fazer declarações de variáveis. Os comandos executáveis, ok? Então vai botar os comandos executáveis aqui, os quais você precisa. Você tem os contains aqui, que são os subprogramas internos, tá? Então eles vão ficar aqui nos subprogramas internos. E o end. A única coisa aqui que é essencial para o seu programa é o end aqui, tá bom? Esse não é opcional, ele tem que estar no seu programa. Por exemplo, se você botar só end e não colocar aqui program no nome do programa, beleza, tá de boa, ele entende. Se você botar só end program, beleza, também ele vai entender. Se você botar end program e o nome do programa, beleza, ele também vai entender, ok? Então, são características básicas. Todas as quantidades que estão aqui em opcional, é
é importante que a gente declare ela no nosso programa, tá bom? Elas são opcionais, mas para programação vamos todo mundo aqui acertar que esses elementos eles têm que estar presentes em um programa que você fizer, ok? Então, esse programa principal ele vai ter contains, que é a presença de subprogramas, tá? E esses subprogramas, por estar dentro da função principal, eles são chamados de subprogramas internos. Se esses subprogramas não estiverem dentro do programa principal, eles são chamados de subprogramas externos. Beleza? Então a gente vai ver isso com detalhe, eu vou fazer alguns exemplos com vocês, nós vamos executá-los, vocês vão conseguir ver, tá? Então, se a execução do último comando anterior a contains não provocar um desvio de percurso na execução do programa, através de uma instrução goTo, por exemplo, um controle que passa sobre um subprograma interno ao end, e o programa irá parar. Então, ó, o que está sendo colocado aqui é, se você tiver um goTo que leva o seu programa, tá, para uma seção que está depois dos contains, ou depois do end, aqui eu levo para o end, o seu programa ele não vai executar as suas subfunções, tá bom? Então, já é de praxe que a gente não utilize o goTo, então nós não vamos utilizar, mas se for utilizar, caso necessário, tenham bastante cuidado quando você declarar suas subrotinas aí, tá bom? Então, se você levar um goTo lá para o end do programa, o programa vai parar e ele não vai executar as suas subrotinas, tá? Qual outra forma de você parar aqui o seu programa? É o comando stop, tá? Então, se você der um stop em qualquer lugar, em qualquer ponto aqui do seu programa, ele vai parar tudo que ele está fazendo e vai cancelar a execução. Chegou naquele ponto onde tem um stop, ele vai, parou e não vai continuar a fazer o que ele estava fazendo. Essa é uma forma de você fazer debugs, né? Por exemplo, você quer que o código rode até um determinado ponto e a partir daquele ponto ele pare de executar o que ele está fazendo. Então você pode utilizar aqui a opção stop. Esse comando stop ele já foi utilizado anteriormente quando a gente tratou lá a alocação de matrizes, né? Onde a gente perguntava se não deu erro na alocação das matrizes e aí a gente, se tivesse dado erro, a gente falava para ele parar de executar e imprimir uma mensagem. E essa mensagem estava relacionada com a matriz que tinha dado erro, tá? Essa mensagem aqui, ela é um código, né, para mostrar para você qual é que está dando erro, e ela pode ser um string de até 5 dígitos. Essa mensagem, você não precisa colocar um print, tá? Basta você colocar stop, abre aspas, e aí você coloca a informação que você quer lá. E aí ela vai automaticamente imprimir, tá bom? Rotinas externas, tá? Aqui eu estou me referindo a rotinas externas, é porque elas não fazem parte do seu programa principal. Então, ela não está incluída dentro de um program and program, tá? Elas estão externas a esse programa principal. Elas podem até estar no mesmo arquivo, porém, elas não estão dentro do program and program. Beleza? Acho que isso aqui é importante. E elas são chamadas aqui dentro do programa principal, que é o programa que vai gerenciar todas as chamadas. Beleza? Você pode pensar aqui como essas unidades como sendo arquivos separados. Por exemplo, você tem o programa principal em um arquivo, as rotinas externas em um outro arquivo e os módulos em outro arquivo diferente. Então, se você imaginar aqui essas unidades do programa, você teria 3 arquivos distintos
para você ter aí a execução de uma tarefa. Bom? Ok, vamos lá. Os módulos. Então, essa terceira unidade do programa, ela é exclusiva do Fortran 9095. Ela serve ali para você agrupar dados globais. Tá? Então, você tem um problema e você tem um certo número de rotinas ou de subrotinas que vão ser implementadas ali, e elas precisam de interface, você precisa utilizar tipos derivados, fazer operações ali, você fazer sobrecargas de operadores, enfim, tem uma diversidade de coisas que você vai ter que implementar para que essas rotinas funcionem e tal, e tudo converse bem com o programa principal, e isso demanda uma certa burocracia. E o módulo ele vem justamente para tirar um pouco dessa burocracia. Uma vez que feito os módulos, declarado tudo ali dentro, bonitinho, aí é só usar no seu programa principal. Ok? Então a gente vai ver isso mais para frente, como é que esses módulos aí vão funcionar. Agora, peço a vocês que prestem bastante atenção nos programas e subprogramas. Tá? Então, qual que é a forma aqui que você vai construir um módulo? Tá? Então, a primeira diretiva aqui do módulo é o parâmetro módulo, e vai definir que esse arquivo contém um módulo. Você vai dar um nome para ele, vai declarar as variáveis ali, e aí você vai poder também aqui colocar as suas rotinas aqui internas dentro desse módulo. Então, você pode ter rotinas externas que vão ser usadas por esse módulo, e você tem as rotinas desse módulo, ok? Então, é isso que está acontecendo. Todas as unidades dos programas aqui, eles vão poder ter as suas declarações de variáveis, e além disso, você vai poder ter rotinas internas dessas unidades. Então, o programa principal tem as suas rotinas internas, os módulos ele tem as suas rotinas internas, e os subprogramas eles também vão ter rotinas internas. Bom, então vamos aqui ao nosso subprogramas. Então, como foi dito, né, esses subprogramas, o que pode ser esses subprogramas? Então, ele pode ser subrotinas ou funções. Bom, então eles servem basicamente, os dois, eles servem para delimitar um número finito de operações. Então, operações que seriam repetidas dentro do seu programa, eles são levados para subrotinas ou funções. Cada uma dessas quantidades, subrotinas e funções, elas entregam a resposta de uma determinada execução, com algumas diferenças entre si. Tá? A função, ela é basicamente como se fosse a função que a gente vê lá na matemática, né? Você tem ali os argumentos da função, e ela seria uma maquininha que pega esses argumentos dessas funções, trabalha ela e te retorna uma outra coisa. Tá? Então, ela apenas te retorna uma quantidade, apenas uma quantidade que está relacionada a essa função. Já a subrotina, ela também vai fazer uma operação, vai realizar tarefas, só que ela pode retornar uma ou mais quantidades. Bom? Então, dependendo do que você vai fazer, de quantas informações você precisa, você pode escolher utilizar uma subrotina. Ou, se não for necessário, várias informações, use uma função. Tá? Então, vamos lá, uma função. Então, a função retorna um único valor, pode ser um escalar ou uma matriz. Você pode colocar argumentos ali, 2, 3, né, argumentos. Então, como é que funciona a
você implementar uma função. Então, você tem aqui algumas opções, Pure, Elemental, e o Type, Recursive, Function. Então, o que precisa necessariamente estar presente aqui? Todos esses primeiros termos que eu disse aqui a vocês, eles não precisam, eles são opcionais. Você pode colocar ou não aqui. O que você precisa colocar é function e o nome da função aqui que você vai utilizar, tá? Tendo colocado isso, você precisa agora definir uma lista de argumentos mudos. Essa lista de argumentos mudos aqui é bem legal, tá? Não é que eles não falam, mas é que eles podem tomar a forma de outras quantidades, de outras variáveis. Por exemplo, se na sua função você definir aqui, ó, A, B e C, tá? Não necessariamente no programa principal deva ser esses nomes que têm que ser passados aqui para a sua função. Os nomes A, B e C, que é a lista de argumentos, tá? Elas servem apenas para indicar quantos elementos você vai ter no argumento da sua função e qual é o tipo de cada um deles. Bom? Você tem aqui, ó, a opção result, que é o nome do resultado, né? O nome da variável que vai fornecer esse resultado. Logo abaixo, depois que você definiu essas quantidades, né? Essa é a primeira linha, né? Function, nome da função e lista de argumentos. Você passa para a declaração das variáveis. Declarou as variáveis, vamos fazer aqui os executáveis. O que essa função tem que fazer? Se for necessário, você pode usar subrrotinas aqui também, subrrotinas internas. Além de usar subrrotinas internas, você também pode, aqui dentro das funções e subrrotinas, você pode utilizar aqui outras rotinas ou funções externas aqui ao seu programa. Então, e para finalizar, você tem o end. Tá? End function, nome da função que você criou. Por exemplo, você tem uma equação do segundo grau. E aí você quer resolver essa equação do segundo grau. Então, ao invés de você ficar declarando e sempre escrevendo a função, você cria uma função, tá? Com nome, quais são as quantidades de entrada aqui. Você fala, ó, quero saber o valor da função em tal posição X. E aí basta você utilizar a função e perguntar para ela, ó, função no ponto 0, função no ponto 1. Beleza? Então, a gente vai ver um exemplo, acho que vai ficar bem mais fácil para vocês. Subprogramas. Então, o subprograma também vai executar tarefas, mas, entretanto, ele vai fazer isso retornando um ou mais argumentos modificados. E segue o mesmo padrão, tá? A única coisa que muda é que agora você, ao invés de ter function, você tem subroutine, subrotina, né? O nome da subrotina que você vai dar, lista de argumentos mudos, declarações de variáveis, comandos, contains, subprogramas internos. Isso também é tranquilo, tá? Eu vou mostrar para vocês que isso não é um bicho de 7 cabeças. Agora, quando você define as rotinas internas, percebam que esses subprogramas que eu falei para você de function and subroutine ou subrotinas, elas podem ser externas ou internas. No caso delas serem rotinas internas, ou seja, está abaixo do contain, tá? Contains aqui, ó, abaixo disso aqui, alguns argumentos não podem ser utilizados, alguns parâmetros aqui, né? Neste caso da subrotina aqui, você tem que você pode usar só recursive, beleza? Isso aqui a gente vai ver como é que funciona mais à frente, mas quando você tem rotinas internas, isso aqui que você vai poder utilizar. Pure e Elemental, você não vai poder utilizar quando você estiver dentro de uma rotina interna. Mas externa você pode usar sem nenhum problema. Tá bom?
Percebam também que, tirando esse detalhe, todas as outras quantidades permanecem sem alterações. Bom? Com relação aos argumentos, tanto de funções como subrotinas, como é que funciona isso? Como é que essas variáveis mudas? O que você pode colocar ali como lista de variáveis? Então, você pode colocar escalares, matrizes, constantes, expressões, tá? Você pode colocar outras subrotinas. Tudo você vai poder colocar ali no argumento desses subprogramas. Mas tome bastante cuidado, tá? Porque você vai compartilhar uma informação que está no programa principal com as suas subrotinas. Se você trocar a ordem ou colocar isso de uma forma errada, isso pode causar erros na hora da execução do seu problema. Bom? O comando return. Toda vez que você chega a um end function ou end subprogram, você vai retornar ao programa principal no qual você foi chamado. Então ele volta exatamente uma linha abaixo da onde ele foi chamado, tá? Então, toda vez que você tiver um end, subprogram ou subroutine, você vai voltar ao programa principal. Porém, você deseja que isso aconteça para alguma coisa específica. Por exemplo, eu fui calcular o valor de uma quantidade e ela não funcionou, deu erro. Como é que eu faço para voltar e informar que aquela quantidade eu não posso continuar os cálculos porque aquela quantidade está errada? Aí você usa o return. E esse return você pode usar quantas vezes você quiser na escrita do seu programa, desde que faça sentido. E você pode colocar em qualquer lugar, junto com o if, tá? Para poder voltar ou não. Aí depende do que você quer fazer. Enquanto que o end, você só pode fazer uma vez. Você só pode ter um end. E em um lugar específico, né? Você não pode usar um end junto com um if. Isso aí vai dar um problemão. Ok? Isso pode parecer trivial agora, porém, vocês vão ter casos que vão precisar utilizar o return aí junto com o if. Eu vou mostrar um exemplo disso aqui. Entende. Declaração entende. Essa declaração é uma daquelas que eu falei assim, tá aqui na declaração de variáveis, você pode usar esse atributo, mas a gente vai ver ele mais na frente. Essa declaração é a intenção. Então, ela vai especificar se o atributo, esse atributo, né, vai especificar se a sua quantidade ela é de entrada ou de saída, ou de ambas, né? Você tem aqui, um intend in, tá? Isso aqui você está falando assim, essa variável específica, ela é de entrada. Você não pode alterar essa variável. Essa variável foi entrada do seu programa principal e não modifique ela para nada. Bom, dentro da rotina ela não vai ser modificada. A única coisa que pode ser feita é transferir a quantidade que está nessa quantidade para outra variável, ok? Mas ela ser modificada, jamais. Caso você fale assim, tem uma variável que está aqui, só que o valor de entrada dela não vai ser afetada pelo programa principal. Ela vai ser apenas de saída. Então, eu vou modificar ela aqui, tá? E aí, no final da execução do meu subprograma, eu retorno ela com o valor que eu encontrei aqui. Tá bom? E aí, você tem esse intend out. Você precisa declarar? Não. Isso aqui é opcional. De entrada e saída é opcional. Mas é importantíssimo que você declare isso no seu programa. Por quê? Porque na hora que você estiver rodando ele, você pode cometer equívocos, né, de uma variável que não deveria ser alterada dentro de um subprograma e ela foi alterada. E ela volta com um valor inesperado.
E aí você olha, revira o seu código inteirinho e não encontra erro nenhum. Por quê? Porque isso foi feito em um subprograma e às vezes a gente passa despercebido que aquela variável foi alterada em um subprograma. Você também pode definir aqui uma variável do tipo intend in out. Então ela vai entrar, vai ser alterada e vai sair. Beleza? Acho que isso é bem simples. Como é que a gente faz esses atributos, né? Então, basta você colocar lá na hora de você fazer a declaração de variáveis, você colocar vírgula, intend in ou intend out ou in out, tá? 2 pontos, lista de argumentos que vão ser de entrada e ou de saída. Beleza? Acho que por enquanto é bem simples. Para a gente ter uma ideia aqui de como é que essas coisas estão funcionando, vamos pegar um exemplo. Então, um exemplo aqui é um exemplo que vocês já fizeram. Eu acho que vocês fizeram, né? Ele é um exemplo muito simples, muito facinho de ser feito. Então, vou pegar ele que é a raiz de uma função, raízes de uma função. Então, eu chamei ele aqui de exemplo 31. Estou declarando aqui o implicit none, variáveis reais, ó, A, B e C, coeficientes da minha equação do segundo grau. R1 é a raiz 1, R2 é a raiz 2 e o delta é o delta aqui. Tá? Vou iniciar aqui ó, com o do infinito, um laço infinito. Ele não tem aqui um contador associado a ele, então ele vai continuar até encontrar uma saída. Neste caso, eu não vou dar saída nenhuma, porque eu quero que o programa funcione em loop para que ele fique sempre perguntando, ó, quais são os coeficientes. Então, depois que eu comecei o do, ele já vai falar, ó, entre com os valores dos coeficientes, né, A, B e C, onde A é o coeficiente relacionado ao x quadrado, o B é ao x e o C é que não tem x aqui, x elevado a zero. Então, leio os valores de A, B e C e pergunto, ó, aqui seria o delta, tá? Nem estou usando, ó. B ao quadrado menos 4AC é maior ou igual a zero? Ou seja, possui uma raiz real? Se sim, calcula ele e manda ver aqui, ó, calcula a primeira raiz, a segunda raiz e informe para mim aqui quais são as raízes. Ó. As raízes reais são. No caso aqui, para finalizar, eu estou utilizando aqui o Ctrl C. Apertou Ctrl C, você finaliza o programa. Caso essa quantidade seja negativa, eu não tenho raízes reais, então as raízes são complexas. Finalizar, utilize Ctrl mais C. E aqui eu tenho o meu end do, tá vendo? End if, o if que eu abri. Beleza. Tudo bem? Até aqui, ó, vocês falam assim, professor, beleza, maravilha, funciona direitinho, eu fiz isso lá em casa, tal, funciona mesmo, olha aqui, vamos executar. Executou, tá? Bonitinho, tá funcionando. E quando você executa ele, eu vou até ir aqui agora para um terminal, tá? Vou aqui para o meu terminal e vou executar esse 31 aí. Quando eu executo, ele vai executar de boa, vai ter os valores de perguntando o A, o B e o C, e eu não vou ter problema nenhum. Ok. Agora eu vou fazer com vocês aqui rotinas internas. Tudo bem? O que será? Opa! O que será essas rotinas internas aqui? Em vez de eu fazer as perguntas, calcular o Bhaskara e qual era R1, R2, R3 no meu programa principal, eu vou calcular ele fora, tá? Então percebam aqui, ó, que a primeira parte do programa, tudo igualzinho, belezinho, o do tá lá. Só que para calcular o valor de R1 e R2, eu estou usando um subprograma chamado Bhaskara. Tá?
Tá aqui, ó. A, B e C, controle R1 e R2. O controle aqui, ó, é o mesmo que tá aqui. Tá vendo? Controle é o que tá aqui. Then, olha lá. Se controle for verdadeiro, imprime. Se não, end if, não tá nada certo. Percebe que eu diminuo o tamanho do meu programa principal quando eu uso as subrotinas? Aqui, ó. Em vez de ter 4 linhas a mais aqui, eu incluí essas linhas, coloquei ela dentro dessa única linha que chama call básica. E onde é que está essa função aqui? Se eu vier descendo, ó, agora eu incluí aqui uma outra parte chamada contimes, tá? Que são as subrotinas internas. Então, eu tenho aqui, dei o nome para ela. Percebam aqui, ó, que o nome da variável controle aqui embaixo está com outro nome, chamado raiz real. E A, B e C eu mantive os mesmos nomes, e o R1 e R2 também mantive os mesmos nomes. Uso novamente o implicit none, tá? E vou fazer as declarações de variáveis. Percebe? Ó, subroutine, né? E ele vai fazer, deu nome para ela, lista de argumentos, e embaixo declaração de variáveis. Eu tenho A, B e C como indent in, então vai ser de entrada. Eu tenho aqui R1 e R2 como intend out, tá? Então vão ser de saída, elas vão ser modificadas aqui e vão sair. E logical intend out. Então esse aqui, ó, é a sua entrada, ou sua saída, que vai estar associada à raiz real. Ele é lógica e está associada ao controle lá em cima. E eu tenho uma outra variável aqui que não está no argumento da minha função, que é uma variável lógica, e tem aqui um parâmetro external, tá? Um atributo external, que é externo. Essa quantidade aqui, ela não é uma variável comum, ela é uma função externa, tá bom? Por isso que você tem esse atributo external, que é uma função externa, ela está sendo definida fora desse bloco aqui de subprograma. E a única variável aqui que não é intend in nem intend out, elas são variáveis internas das suas subrotinas. Tá? Elas não têm contato com o programa principal. Então você tem aqui, ó, real delta. Essa variável ela é exclusiva daqui de dentro. Então quem é esse teste delta? Ó, esse teste delta também ela é uma função. Teste delta A, B e C. E ela vai testar se A, B e C retorna um delta positivo ou negativo. Se o delta for positivo, então ela retorna true. Se não, ela retorna false. Tá bom? Então ela vai aqui, ó, se for verdadeiro, né? Então ela não faz isso aqui. Se for false, então ela vai fazer aqui a raiz real e vai voltar aqui a função, tá? Se não for, ela vai fazer um return, ó, if not real. Se não for verdadeiro, tá? Ela vai retornar para a função em cima. Se essa função for verdadeira, ela vai continuar a executar o programa. A subrotina aqui no caso, né? Vai calcular o delta, vai calcular as raízes da sua equação. Beleza? Ó, ainda no contimes aqui da sua função principal, da sua rotina principal, né? Você tem uma função que, olha só, definir aqui qual é o tipo dela, já aqui, ó, ela vai ser uma função lógica, então o valor que ela vai retornar vai ser true ou false, né? E ela vai ser aqui, ó, teste delta, esse é o nome dela, e os argumentos vão ser A, B e C. Implicit none, novamente, coloquei, e eu vou declarar as variáveis como entrada. Beleza? A saída aqui, ela é feita nessa quantidade, teste delta. Então, tem o A, B e C e teste delta de saída, que já é da forma lógica. Então, eu vou perguntar, ó, o delta aqui, ele é negativo ou ele é maior que zero?
Se for verdadeiro, ó, se for maior que 0, então teste delta é igual a true. Se for falso, olha só, teste delta é igual a false. Beleza? Fez o teste, retornou a quantidade se é verdadeiro ou é falso. Return, volta para lá. End function test delta. E como eu estou dentro do meu programa principal, ó, end program x32. Então aqui eu tenho funções, subfunções que são internas ao meu programa principal. São subfunções internas. Então eu tenho uma subrotina e uma função. Alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida? Então eu vou executar ela aqui com vocês. Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. O meu terminal. Vou parar de representar aqui. E vou compartilhar com vocês o meu terminal aqui. Então, vou executar aqui. Deixa eu ver aqui qual é a variável. Esse é o 32, né? Então, vou fazer lá o ponto, barra, 32. Ele já está executado e vamos ver o que ele retorna. Olha lá. Entre com os valores do coeficiente A, B e C. Onde A é igual a essas quantidades aí. Então, vou entrar aqui com 1, menos 2 e 1. E ele retorna para mim quais são as raízes. As raízes reais são x1, x2. As duas igual a 1. Agora eu vou entrar com outra quantidade. 1, 1 e 1. Vamos ver se ele tem raízes reais. Ó, as raízes são complexas. Tá vendo? Está escrito aí. Então, vou finalizar o meu programa. Funcionou bonitinho. Por que eu tenho que mostrar para vocês que funcionou bonitinho aqui? Porque isso não é tão trivial assim. Tá? Muitas das vezes você vai fazer a sua rotina e ela não vai funcionar tão bonitinha. Você fala, legal, fiz no programa principal, deu certo. Mas quando eu passei para uma rotina interna, as coisas já não funcionaram tão bem quanto eu esperava. Tá bom? Agora vamos tentar pegar esse mesmo programa e colocar elas como rotinas externas. Tá? Raízes de uma função. Aqui. Vou fazer o mesmo programa, a mesma quantidade, tá vendo? Só que agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu não tenho a parte do contains aqui, tá? Não tenho, ó, tá vendo aqui, ó, end do, end program. Então, quando a subrotina ela é externa, você faz ela em um arquivo separado. Então, eu estou colocando aqui para vocês, ó, arquivo separado. Você tem um arquivo Bhaskara, é a mesma coisa. Só que você pegou, copiou do programa interno, colocou no arquivo separado, ó. Coloquei a mesma coisinha num arquivo separadinho, bonitinho, tá? Não tem muita coisa aqui. Beleza. Fiz isso para Bhaskara e fiz isso também para a função teste delta. Tá? Fez o teste delta aqui. Tá aqui. Tá? Ó, detalhe. Quando você faz isso, tá? Você tem que deixar aqui explicitamente. Beleza? Tem que deixar aqui explícito o que você está aprontando aqui. Vamos lá. Beleza, coloquei cada um em um arquivo. Agora que são elas, ó pessoal. Para compilar, você tem que utilizar aqui, falar para o seu compilador quais são as funções externas que você está utilizando. Então, tem o meu F95 padrão, o "-o indicando qual que vai ser a saída do executável, nesse caso 33. Vou fazer aqui, ó, vou precisar das minhas funções. Eu gosto de sempre colocar em ordem, eu acho que isso aqui tem uma lógica por trás, tá? Que você tem que colocar em ordem que elas vão sendo utilizadas. Então, o primeiro, que não depende de nada, tem que ser o primeiro aqui. O segundo tem que ser aquela
rotina que depende da primeira. E assim sucessivamente. Bom? E a último arquivo que você vai colocar aqui é o seu arquivo principal. Tá? Feito isso, se não tiver nenhum erro, você compila. Legal. Nossa, isso dá um medo aqui. Compilei, não deu nenhum erro. A gente fica no medo, a gente faz aqui, mas na hora de compilar, a gente fica com medo de dar errado, né? Então, eu vou aqui executar o programa. Ó. Pera aí, deixa eu compartilhar com vocês. Posso se esquecer disso. Abrir aqui o meu terminal. Vou compartilhar o terminal com vocês. Ó, digitei aqui ./33. Apertei Enter. Vou colocar de novo os mesmos parâmetros para você ver que não mudou nada. Aí. Mesmos parâmetros. Tudo bonitinho, funcionou igualzinho. Tem nada de errado. Então, por que, professor? Por que a gente vai utilizar esse negócio de subprograma? Sendo que você fez aí no programa principal, você fez ele com externas, tá? E deu o mesmo resultado. Por que a gente vai utilizar isso? Ó, a gente vai responder isso, fica calmo, tá bom? Então, aparentemente, nesse programinha simples, não faz muita diferença. Aliás, eu tive que escrever agora, em vez de um programa só, de ter um arquivo só, agora eu tenho 3 arquivos. Na hora de compilar, eu tenho que informar os 3 arquivos. Se eu fosse enviar isso para uma pessoa, eu teria que enviar 3 arquivos para a pessoa, em vez de um arquivo. Isso não é vantagem coisa nenhuma. Vocês vão começar a perceber que isso não é tão vantagem quando você faz isso em programação simples, a partir do momento em que você tem que explicitar o uso dessas funções, tá? Dessas subfunções, que é o que a gente vai ver aqui agora. Exemplo, função implícita, ok? Quando você faz o que a gente fez anteriormente, tira isso de dentro de uma função interna e passa ela para uma função externa, necessariamente você tem que informar para o seu compilador quais são as variáveis que você está passando para essa subrotina. O que está dependendo ali dentro. Senão ele fica meio doido, assim, fica meio sem saber o que está fazendo. Quando você tem variáveis simples assim, que você não está usando nenhum atributo que necessite de uma interface, o compilador ele até entende e deixa passar. Porém, no caso em que você tiver que utilizar funções mais avançadas do Fortran, você vai ter erros na hora de compilar o seu programa. Então, por isso, é importantíssimo que você utilize uma interface, tá? Então, tá aqui, ó, interface, e aqui dentro você vai colocar todas as subrotinas que você vai chamar dentro do programa principal. No caso, a única subrotina que eu estou chamando no meu programa principal é a básica, tá? E ela que vai fazer, ela que vai ser utilizada no meu programa principal, e eu faço uma interface. O que significa fazer isso? Significa você contar para o programa principal quais são as variáveis dessa subrotina. Tá? As variáveis são essas, elas são reais, tá? Lógica. Essas variáveis, as de entrada e de saída, explicitamente têm que estar escritas aqui. Beleza? Em todas as que elas vão utilizar. Basicamente é isso. Você precisa colocar aqui o que está sendo feito lá dentro? Não. Só as variáveis. Qual é o tipo das variáveis e qual é a ordem dela na subrotina. Tá bom? Ó, continua a mesma coisa, sem problema nenhum.
Vai compilar? Vai compilar bonitinho, vai funcionar tudo bonitinho. Essa interface aqui, você não precisa, ela é opcional você colocar aqui no Fortran 90. Entretanto, eu falo para vocês utilizarem, aprenda do jeito correto. Essa é a forma correta de se fazer. Bom, professor, mas que é isso? Em vez de diminuir o tamanho, agora eu estou duplicando, porque além de escrever isso na subrotina, eu tenho que escrever também aqui quais são as variáveis. Não está fazendo sentido isso para mim que você está explicando. Entendem por que eu comecei a aula da forma como que eu comecei? Não faz sentido nenhum. Em vez de facilitar, você está dificultando a minha vida. Eu tenho que escrever mais coisas e, além disso, escrever 2 vezes. Calma que para melhorar tem que piorar. Tá bom? Calma que vai ficar bom. Calma que vai ficar bom. Beleza. Como eu usei a função testa delta dentro de Bhaskara, eu também tenho que criar lá dentro da minha subrotina Bhaskara a interface para o testa delta. Olha lá. Logical function, coloca a declaração a mesma declaração que eu usei em function, tá? E end function testa delta. Dentro de uma mesma interface, se você necessitar, você pode aqui fazer para várias funções ou para várias subrotinas dentro dessa mesma interface aqui. Bom, nesse caso, essas funções e subrotinas, né, elas são implícitas porque elas são externas. Quando você faz funções e subrotinas internas, ela já tem a sua interface já feita pelo compilador. Então, ele já conhece, você está executando o programa principal, ele já vai conhecer todas as quantidades e vai já fazer essa interface direta. Tá bom? Para compilar, se você colocar ou não interface, a compilação fica da mesma forma. Aqui eu alterei apenas Bhaskara aqui, ó. Em vez de ser Bhaskara 1, Bhaskara vai ser Bhaskara 1, porque eu alterei lá a interface, tá? Aqui o 34 também vai funcionar bonitinho. Não vai dar problema algum. Agora, quando você faz o mesmo arquivo, você pode pôr ou não interface. Se você pôr, você está sendo redundante, porque ele já vai fazer isso automaticamente. E o exemplo que eu ponho aqui para vocês é do cálculo do fatorial. Agora, olhem só isso, tá? O meu programa principal, que é o main aqui, ele vai chamar um fatorial. Então, tá aqui a interface para o meu fatorial, tá? Ela é uma função real, kind 16, com quádrupla precisão. Ela tem um nome fat e tem um argumento n. Esse argumento ele é só de entrada e ele é do tipo inteiro. Vou calcular o fatorial de um inteiro. Tá? Então, no programa principal, eu pergunto assim, ó, escreva um número. Aí ele vai, read n, leia o número. Seu fatorial é fat de n. E neste caso aqui, eu estou utilizando o mesmo arquivo que eu escrevo o programa principal para também escrever a função externa. Perceba aqui, ó, que é o endman. Tá? Fechei, acabou o programa principal. Agora, abaixo dele, eu vou colocar aqui, ó, as minhas subrotinas externas. Tá? Que neste caso é uma função. A gente já viu qual é a declaração dela. Aqui, ó, você tem uma variável que é interna, que depende apenas, só é usada aqui dentro do FAT, que é o índice i. Então, ó, vou perguntar, n é menor que zero? Se for menor que zero, stop. Ó, o stop aqui sendo utilizado. Ó. Ele pode ser usado dentro de uma função, de uma subrotina, enfim, aonde você precisar usar ele, você pode usar. E aqui está a mensagem que ele vai passar caso este erro aconteça. Ó. Argumento negativo no fatorial.
Pô, não tem. Tá? Fatorial aí a gente não vai calcular. Else, n igual a 0. Se n igual a 0, FAT é igual a 1. Caso contrário, calcule aqui qual é o fatorial. FAT começa com o valor 1 e ele vai ir de 1 até n-1. Beleza? Então, ele vai multiplicando aqui, multiplicando e finalizou o fatorial. Tá? Poderia colocar o return aqui ou não. O interessante de você fazer esse tipo de escrita é que você economiza na hora da sua compilação, tá? Porque na hora que você for compilar, você não necessita colocar aqui, ó, FAT, né? E o programa principal que você está executando. Então, para esse programinha simples, basta que você faça esse tipo de compilação e tá tudo bem, tá? Vamos aqui de novo, voltar ao nosso terminal. Vou mostrar para vocês aqui a execução dessa execução desse programa. É o 35. Já compilei. Vou executar aqui com vocês. Ponto barra 35. Vamos lá. Eu quero o fatorial de 5. Tá lá. Vou executar de novo. Quero o fatorial de menos 1. Tá lá. Stop. Argumento negativo no fatorial. Quero o fatorial de 0. É 1. Percebam aqui também que o fatorial é um número com quádrupla precisão. Percebe? Então, isso deve funcionar para o caso se eu colocar aqui 100. Deu certo. E se eu colocar 90? Se eu colocar aqui 240, ele vai conseguir? Vai conseguir. Olha que bonito. Tá vendo? Por isso que eu coloquei o fatorial com uma precisão quádrupla. Porque você tem aí números muito grandes relacionados ao seu fatorial. Se por acaso você estivesse utilizando uma variável real com precisão simples, você provavelmente não conseguiria calcular fatoriais de números grandes. Tá bom? Então, isso tudo você tem que pensar na hora que você faz essa função. Opa! Deu problema aqui na minha compartilhamento de tela com vocês, hein, gente? Alguma coisa deu errado. Não está parando de compartilhar a tela. Parou. Bem, vamos lá. Continuando aqui, né? Eu posso agora colocar ela com uma interface e colocar ela num programa externo. Ó. Tá vendo? Posso colocar ela no programa principal, tirei a interface aqui que tinha, tá? E deixei ela como uma função externa. Vai funcionar do mesmo jeito. Eu não vou fazer o teste, mas você pode fazer aí na sua casa que 100% vai dar certinho. Beleza. Teve um exemplo, um dos exercícios que eu passei para vocês, que vocês teriam que calcular um binômio de Newton, né? Esse binômio de Newton tem um fatorial lá dentro. Quando eu passei, eu falei assim, será que eu não fui muito drástico, não? Será que não era pedir muito? Não sei, né? Mas eu passei. E justamente para mostrar que isso pode auxiliar nesse caso. Então, ao invés de eu ter aqui um programa que é exclusivo de um programa principal, que está escrito junto com o programa principal, eu não tenho como utilizá-lo em outros programas que eu fizer. Por exemplo, o cálculo do fatorial não é exclusivo do binômio de Newton. Tá?
você vai utilizar o fatorial em diversas outras ocasiões. Então, você pode fazer uma função que é binomial e você chamar ela em diversos momentos. Tá? Opa, tá parecendo que vai ficar legal, hein? Então, quer dizer que eu posso implementar subfunções, subrotinas, e que eu posso guardá-las dentro de uma pastinha. Quando eu precisar fazer um programa, eu não preciso implementá-lo de novo. Ele já está pronto. Basta que eu vá lá e chame ele e coloque ele dentro do meu executável. E está começando a ficar interessante. Porque dependendo do que você for trabalhar, essas coisinhas pequenininhas vão ter que ser feitas sempre, rotineiramente. Então, era muito mais simples você reutilizar aquilo que já está pronto, sem ter a necessidade, tá, de ficar reescrevendo. Já está escrito, você só pega e utiliza. Tudo bem? E exemplo disso é o binômio de Newton que eu preparei aqui para vocês. Então, eu tenho uma interface que não necessitaria de interface, tá? Vou colocar aqui, ó, a função FAT e a função binômio. Tá aqui, ó. Fiz duas funções aqui. Função FAT e a função binômio. E, ó, escreva os dois números inteiros correspondentes ao binômio. Na verdade, eu nem precisaria colocar aqui o FAT, tá? Mas eu coloquei assim mesmo. Só precisaria colocar o binômio aqui. Ó, escreva os dois números inteiros correspondentes ao binômio, NK. E aí eu vou descrever aqui qual é o binômio. Desculpa aqui, tá? Não era para ter parecido o fatorial, não. É porque eu reaproveitei aqui, tá, o programa. Basicamente é isso, tá pronto. Tá vendo que para escrever o binômio aqui, ó, eu utilizei, eu vou até alterar isso aqui agora, para não ficar conflitante. Aqui NK. Um minuto. Pronto. Olha só. Leio NK e retorno o binômio aqui, ó. Retorno o meu binômio aqui, N e K. Isso é fantástico, tá? Isso aqui é muito legal, porque agora você pode usar o binômio em diversas situações. Só basta colocar a interface dele aqui. Professor, mas pelo amor de Deus, tem que colocar essa interface. Se eu nem lembrar como é que faz isso, professor, isso vai dar muito trabalho. Não estou gostando disso aí ainda, mas calma. Calma que vai ficar melhor, tá? E agora vamos olhar. O que é esse binômio? De que depende esse binômio? Primeiro, esse binômio depende do fatorial, tá? Esse binômio de Newton aí. Então, eu vou implementar o fatorial. Vou pegar aquela função que estava dentro do arquivo principal de um programa que eu fiz e vou passar ele para um arquivo externo. Então, tá aqui, ó. Função, vou colocar ele dentro de um arquivo externo. É a mesma coisa, só copiei daquele programa principal, estava embaixo lá, e estou colocando aqui num arquivo externo que eu vou chamar de fat.f90. Tá? Feito isso, eu vou para o meu binômio. Olha lá, ó. Quem é o binômio? É uma função real que depende de NK, que são entradas, e que depende também de uma quantidade externa, que é o FAT. Tá? Quando eu não coloco uma interface, eu tenho que necessariamente colocar esse atributo externo. Beleza? Colocou, vai poder utilizar a função de boinha. Então, ó, quem que é o binômio? Então, eu estou colocando aqui que o K tem que ser maior do que N. Porque senão vai dar erro. Binômio N menor que K. Não está definido. Bom? Else, ó, se K é menor do que 0 ou N é menor do que 0, você também vai dar erro. Não pode. Essas quantidades têm que ser positivas. Então, ele vai falar aqui que deu erro. Caso nenhuma desses problemas aí ocorra, então calcule o binomial. O que é o binomial? É o fatorial de N dividido pelo fatorial de K mais o fatorial de N menos... Oh, desculpa, gente. Aqui não é mais. É vezes.
coisa. Aqui é vezes o fatorial de N e K. Beleza? Feito isso, maravilha! Terminou o seu programa binômio de Newton. Agora, para compilar, basta que você use fatorial, binômio de Newton, x 32.f90, compila isso do jeito que está. Percebam que o fatorial aqui não depende de nada, tá? A única coisa que depende aqui é o binômio, que depende do fatorial, e o x32 aqui depende do binômio, que depende do fatorial. Então, você percebe que está na sequência de dependência aqui. Feito isso, compilou, maravilha. Vai calcular aqui o binômio de Newton para você. Beleza? Neste momento, eu pergunto a vocês. Alguma dúvida? Não? Tranquilo, né? Beleza, então vamos continuar. Se tiver dúvida, no final, vocês me procurem. Agora, eu vou falar de alguns argumentos aqui, dos argumentos com palavras-chave. Por exemplo, vamos supor lá que você tem a sua função, acho que agora vocês já conseguiram aí entender o que é uma função, o que é uma subfunção. Então, eu vou simplesmente escrever assim, ó. Você tem uma função que ela é interna, tá vendo? Ó, tá dentro do contains aqui, de alguma coisa. E ela vai ter aqui, ó, o nome área, tem o início, final e tolerância. Bom, né? Então, a área vai ser real. Tá vendo que eu não defini aqui qual é o tipo dessa função. Eu tenho que necessariamente definir ela embaixo. Ó, essa função área, ela é do tipo real. Tá bom? Ela é do tipo real. Agora, as quantidades início, final e tol, ela é do tipo real também, mas elas são de entradas. Aí a sua subfunção vai fazer alguma coisa aqui e vai finalizar aqui. Tá bom? Essa é a função que você tem. Agora, quando eu vou chamar essa função, eu posso chamar ela dessa forma aqui, ó. Vou colocar os valores aqui, inicial, final e a tolerância. Tá? Então, dei os valores aqui. Estou iniciando apenas pela ordem que foi colocada. Então, início, fim, tolerância. Ah, tá bom. Mas e agora, se eu quisesse inicializar assim, ó, o início, esse aqui é o argumento que está lá, igual a 00. Tol igual a 1 vezes 10 a menos 5. Poderia colocar assim? Poderia colocar assim. Final, ó, igual a 100. Vocês perceberam aqui que eu troquei as bolas aqui de final com tolerância? Troquei. Tem problema? Não tem problema quando você declara explicitamente o que é cada coisa. Então, estou falando início é 0, tolerância é igual a 1 vezes 10 a menos 5 e final igual a 100. Ponto. Tá? Definiu assim? Maravilha, não tem problema nenhum. A outra forma de você definir. Ó, início é 0. Tá vendo que eu não coloquei uma palavra-chave aqui, que é o início. Depois eu coloquei tolerância e final. O que a minha subrotina vai entender? Que é, nesse caso, a função área vai entender que esse aqui é o início, que o valor de tol é igual a 1 vezes 10 a menos 5 e o final é igual a 100. Tá bom? Esse 0, 0 aqui está relacionado ao início. Por quê? Porque ela é a primeira variável do seu argumento. Bom, se você colocar início em qualquer outro lugar aqui, o seu programa vai ficar loucão. Beleza? Então, se você começou a colocar os argumentos sem usar palavras-chave, você vai ter que seguir a sequência que foi dada lá na sua função. Caso você não queira fazer isso a partir de um argumento, né, qualquer, no caso aqui do segundo argumento dessa área, esse valor de C aqui, você pode colocar aqui. Só que você não pode repetir aquele primeiro argumento. Não posso ter aqui, ó, início igual a 100 na última
no último coisa dele aqui. Não posso. Tá? Você pode também, ó, fazer a atribuição através de outras variáveis. No caso aqui, valor e erro. Então, vou dar a entrada aqui, ó, erro e valor. Tá bom? Tranquilo. Tranquilo isso aí. Em geral, eu não costumo utilizar as palavras-chave, porque eu nunca lembro quantos argumentos tem e, em geral, eu vou ter que sempre ir lá copiar e colar. Bom? Argumentos opcionais. O que são esses argumentos opcionais? Você pode definir que alguns dos argumentos podem estar presentes ou não. Como é que você faz isso? Basta você colocar dentro da declaração, na sua função, na sua subrotina, o atributo opcional. Tá? Bota esse atributo lá. Ó, pode ter ou não ter. Pode ter ou não ter aqui início, final ou total. Se não tiver, você vai ter que fazer alguma coisa, né? E para isso, você vai utilizar alguns outros parâmetros. Mas vamos ver aqui como é que fica a declaração quando você tem esses opcional. Então, você vai colocar aqui, ó, os parênteses, eles vão ter que sempre estar presentes. Você pode colocar os 3, tá? Você pode colocar palavras-chave. Você pode colocar apenas um deles. Você pode colocar apenas 2 deles. E ficou faltando aqui, você pode não colocar nenhum deles, tá bom? Nenhum deles precisa estar presente quando você utiliza o opcional. Entretanto, se você utilizar o opcional, você necessariamente tem que fazer uma interface, tá? Para você utilizar esse atributo, você tem que utilizar uma interface. Então, eu faço aqui, presta atenção, hein? Presta atenção que isso aqui é bonito. Eu faço aqui um programa que calcula o denominador, que é muito parecido com aquilo que eu pedi para vocês fazerem. Que é uma soma até um determinado n. Tá? Então, o meu programa principal, ele basicamente utiliza uma variável, que é a n, e vai utilizar uma função real, que é denominada aqui deno. Deno de n. Então, o único parâmetro de entrada aqui é o n, ele é inteiro. Tá? Então, eu peço para pedir o valor de n, e depois eu falo aqui qual é o valor da soma, e o valor da soma sem um argumento. Quem é esse deno aqui? Tá? Botei aqui no mesmo arquivo, ó, quem é o deno. O deno de n, ele é uma função real de variáveis n de entrada e nn. Ele vai utilizar uma função também, ó, que é um binômio. Uma função real, que é o binômio que eu utilizei lá atrás, que por sua vez usa o fatorial. Perceba que eu estou fazendo uma outra função que depende de outras duas que já estavam implementadas. Que eu não vou ter que implementar aqui, hein? Não vou ter que escrever quem é um fatorial, não vou ter que escrever quem é o binômio, só vou utilizar. Só coloquei a interface do binômio aqui que eu vou utilizar. E, ó, utilizo aqui um parâmetro present. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó, o n da minha entrada aqui, ele é opcional. Posso colocar o n ou não colocar o n. Quando eu coloco isso, eu tenho a possibilidade de usar o comando present. Tá? Esse comando, ele verifica se n foi passado no argumento da minha função. Se ele foi passado, então o nn recebe aqui o valor de n. Se não, o nn recebe o valor 10. Então, o default aqui dessa função retorna a soma com 10. Né? 10 termos aqui. Depois que ele definiu quem é o nn, se é o valor que você passou ou se é o 10 aqui, ele vai executar aqui a sua soma. Tá vendo aqui, ó? Deno igual a 0. O deno recebe o binômio de n mais n e i. Tá? Então, isso vai variar, né? O k aqui vai variar.
vezes a exponencial de menos 4 vezes I. Vai fazer essa soma e vai te retornar. Muito bonito. Então, agora, para eu poder executar aqui, compilar, né, o meu programa, eu vou compilar ele dessa forma. Percebam que tem o FAT e o binômio, que eu não precisei escrever. Ganhei tempo, hein? E aqui eu tenho um X38, que é o exemplo 38. Vou compilar. Opa, deu certo. Vou mostrar de novo para vocês aqui o meu terminal, tá? Para vocês conseguirem visualizar aí junto comigo. Então, aqui, parar de compartilhar essa tela. E vou compartilhar a do terminal. Então, ó, ponto, barra, 38, executa, informe o N, o valor de N para o cálculo da soma. Vou colocar 5. Coloquei 5 e ele vai me retornar. Ó. O valor da soma é com 5, né? Com 5 primeiros termos. E a soma com os 10 primeiros termos está aqui embaixo. Beleza? Fez tudo bonitinho, usou o fatorial, usou o binômio ali de boa, já arrumadinho. Maravilha, cara. Lindo mesmo. Tá? Fico muito feliz. Então as coisas estão caminhando para o que parece estar tudo correto. Beleza? Agora, a próxima estrutura é: se você não colocar explicitamente aqui a interface, por exemplo, você tirar aqui a interface, vai dar errado. Beleza? Vai dar erro e vai falar assim para você, ó, você necessariamente precisa colocar uma interface. E isso você quebra a cabeça de como é que funciona. Pô, mas como é que eu coloco a interface? Isso vai te deixar doido da cabeça. Então, existem várias formas que você pode fazer para não precisar colocar interface. Porém, se você deseja aí que seu código fique de alto nível, coloque a interface. Tá bom? Então, por hoje, a gente fica por aqui. Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre argumentos que são matrizes e vamos aqui resolver o problema dessa interface maldita, que fica aí eu tenho que colocar isso toda vez dentro do meu programa. Não quero colocar isso. Existe uma forma para retirar essa interface? Existe e nós vamos ver na próxima aula. Então, obrigado vocês por terem chegado até aqui, pela paciência de vocês e até a próxima.